Sem dúvida, vai se colocando, calibrando um discurso emocional, né? Alguns dirão de vitimização, mas sem dúvida calcado na emoção, e aí buscando aí o legado da família, né? A gente sabe que Jair Bolsonaro está inelegível, a gente sabe que Eduardo Bolsonaro está fora do país e cada vez mais distante de um retorno, dado o avanço das suas atividades ali nos Estados Unidos. A gente sabe que Flávio Bolsonaro tem seu próprio cabedal de problemas com a justiça. Michele Bolsonaro pode se consolidar como uma alternativa importante para o bolsonarismo em 2026, e é esse o papel que ela tem, de alguma forma, costurado aí. Né? Na pior das hipóteses, ela buscará uma candidatura ao Senado pelo Distrito Federal. Né? Notícias já dão conta que ela já transferiu seu título de eleitor para o Distrito Federal, então, na medida em que busca, né, olhar ali para o legislativo, para a Câmara Alta ali, tentando conquistar, e provavelmente deve ser até bem sucedida nesse intento aí, dada a base social que tem. Agora, a questão presidencial passa por algumas questões importantes. Né? A primeira delas é o fato de que a direita sai bastante dividida e machucada desse processo do tarifaço aí. Né? Parte da direita aí, de alguma forma, não concordou com as atitudes ou com a linha de ação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos e tem se distanciado um pouco dele, ainda que não verbalmente, não diretamente admitido aí aos quatro ventos, mas de fato há uma cisão importante aí, né? Vemos, por exemplo, a postura do governador de São Paulo, que não é a mesma exatamente da que Eduardo Bolsonaro tem trazido, isso já tem gerado alguns atritos ali. Então, alguns governadores ali têm se colocado de maneira um pouco distinta. Então, esse é um problema, para a direita. O problema dois, para Michele Bolsonaro se consolidar na cabeça de chapa, é o fato de ela ser uma mulher e o movimento bolsonarista todo ser um movimento claramente, né, mais voltado a figuras de lideranças masculinas, né, até desprezando um pouco a ideia de que mulheres possam assumir esse protagonismo, etc. e tal. Então, fazer um giro de 180 graus agora dizendo que a grande figura do bolsonarismo seria uma mulher, talvez seja um pouco mais complicado na medida em que tem um discurso consolidado aí de submissão, de se tornar coadjuvante, etc. e tal, perante os homens aí da família. Então também tem essa dificuldade adicional que Michele Bolsonaro pode enfrentar para conseguir postular uma candidatura à presidência. Mas eu acho que a grande questão, o grande problema que está dado aí do fato de ela assumir esse protagonismo, sem dúvida nenhuma, é o próprio marido dela, que não arreda pé de dizer que é candidato em 2026 e que deve tentar aí uma manobra parecida com a que Luiz Inácio Lula da Silva fez em 2018, né? Mesmo inelegível, mesmo todo mundo sabendo que não poderia, levou a sua candidatura até os 45 do segundo tempo e trouxe aí um vice. No caso de Bolsonaro, ainda uma incógnita quem seria essa figura. Ventilava-se muito a ideia de Eduardo Bolsonaro, mas parece que ele foi queimado, entre aspas, para outro fim, utilizado para outra finalidade agora, que é o caso da interlocução com o Trump. Então, agora não sabemos quem é essa figura, mas, de fato, se Michele pode vir ali, não pode, acho que legalmente, essa condição, mas certamente poderia ter aí algum papel nesse sentido. Já se ventila também a ideia de ter uma chapa dela com o Tarcísio, que eu acabei de expor, talvez não seja exatamente o que a gente vai observar ali, dado o problema que a direita enfrenta hoje aí de unificar os discursos. Então, acho que ela tem obstáculos para galgar essa posição maior. Mas, como eu disse, na pior das hipóteses, entre aspas, ela tem uma vaga aí ao Senado garantida e está trabalhando fortemente para garantir essa postulação ao Senado pelo Distrito Federal. Hoje surgiu uma informação, aliás, essa informação começa ontem, hoje teve todo o desdobramento, que foi a prisão de um tio de Michele Bolsonaro. Ele foi alvo de uma operação da Polícia de Goiás, com apoio da Polícia do Distrito Federal. O nome dele é Gilberto Firmo, ele é tio da Michele Bolsonaro e ele foi preso por armazenamento de pornografia infantil. Hoje, inclusive, mais cedo a gente conversou, né, na primeira edição do All News, a gente conversou com o advogado dele e o Gilberto Firmo foi liberado hoje pela Justiça. A investigação prossegue, ele responde à investigação fora da cadeia, mas com uma série de medidas restritivas também. E agora à tarde, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro divulgou uma nota por meio também do PL Mulher, falando sobre esse caso. Eu vou ler alguns trechos dessa nota. Ela diz: recebi com indignação e profunda tristeza a notícia do envolvimento e prisão de um parente
por terem sido encontradas no celular dele imagens contendo pornografia infantil. Trata-se de um crime vergonhoso, não somente por sua gravidade, mas principalmente porque fere profundamente a dignidade humana de crianças e adolescentes. A minha dor é justamente maior por eu dedicar a minha vida ao combate ferrenho a todo tipo de crimes sexuais e abusos contra crianças. Há mais de 18 anos não possuo relação próxima ou convivência com o parente investigado, apesar do vínculo biológico existente. Considero lastimável, revoltante e repugnante a conduta desse parente e, uma vez comprovadas essas acusações, entendo como necessário que ele receba integralmente o peso da justiça com as punições e penas previstas para esse crime tão deplorável. Mais adiante ela diz: rejeito com veemência qualquer tentativa de atrelar meu nome ou minha reputação pessoal e profissional a atos praticados por terceiros, parentes ou não. Cada pessoa é responsável e deve responder individualmente por seus atos. Nisso consiste a individualização de condutas e penas previstas em nossa legislação. A gente lembra também que outros parentes da Michelle Bolsonaro já tiveram problemas com a justiça. Uma avó dela já foi condenada por tráfico de drogas, a mãe dela já foi investigada por falsificação de documentos e agora surge esse caso do tio. Juliana, ela tem toda a razão, a conduta de parentes não significa que ela tenha qualquer relação com tudo isso, mas para quem tem no discurso a família como base, é sempre uma pedra no sapato aparecer uma notícia como essa, Juliana. Assim, é uma notícia mal intencionada, tá? Eu li essa notícia hoje pela manhã. Embora eu particularmente eu não seja fã número 1 enquanto cidadã da Michelle, do núcleo em muitos aspectos, eu acredito que ela foi é uma vítima de uma notícia mal intencionada, porque é o que você falou, ela defende a família, ela não necessariamente defende parente. Família é você, seu esposo, seus filhos, não são seus parentes consanguíneos. E a propósito disso tudo, a gente não sabe, às vezes, nem o que o nosso cônjuge faz efetivamente. Você sabe o que efetivamente a sua cônjuge faz? Ela sabe efetivamente o que você faz? Isso eu estou perguntando assim, de modo genérico para quem está nos escutando agora, ou vai escutar depois, enfim. A gente não sabe, às vezes nem com os filhos. Nem com os filhos. Então, na realidade, adultos ainda têm a responsabilidade de responder por menores de idade que sejam os filhos, né? Quando são responsáveis legais por uma determinada pessoa menor de idade. Mas responder porque tem CPF, aí fala sério, né? É muito mal intencionado ligar isso à imagem da Michelle. Agora, E se você Juliana, me permite uma consideração maior... Oi, pode falar, desculpa. Conclui para a gente também e deixa eu só te acrescentar uma pergunta. Eu concordo com você que fazer esse tipo de relação sei lá, não sei se seria mal intencionado ou não, mas enfim, é o tio dela, mas isso não quer dizer que ela tenha qualquer coisa a ver com isso. Mas falando do mundo como ele é e da política como ela é, isso pode ter algum uso político, não pode? Mesmo que mal intencionado? Então. Sim, a própria mensagem, ela já é um uso político da questão. Porque, de novo, eu estou defendendo isso com muito vigor nesse momento, porque quando surgiram as declarações de que o filho do Lula teria agredido a ex-esposa dele, certo? Que isso foi há uns meses atrás, um ano e pouco atrás, eu defendi o Lula totalmente, totalmente. Como é que vão dizer que o Lula é culpado ou responsável por alguma coisa que o filho dele faça dentro do casamento dele? Ou seja, a pauta de defesa das mulheres estava altíssima aqui.
Só que eu não posso, porque eventualmente, o filho dele cometeu algum tipo de agressão, seja psicológica, moral, patrimonial, sexual ou moral. Como é que vai assimilar o filho com o presidente? Não, não pode. Se eu defendi o Lula totalmente nesse sentido, eu vou defender a Michelle também. Porque a questão não é o personagem, a questão é o contexto e a posição que eles ocupam. Esse é o meu dever de analista política.